testemunho da fé. Repitam comigo, o testemunho da fé. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o quê? Vamos lá? Pode botar aí, Eric. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o que, amados? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. É isso que é o que, amados? A fé. São poucos assuntos na Bíblia que a própria Bíblia já na hora explica definindo, como por exemplo, como fé. Então a fé não é um assunto na Bíblia que você precisa de outros e tantos outros versículos para entender o que ela significa, porque a Bíblia já deixa logo claro que a fé é o quê? É a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que nós não estamos o quê? Não estamos vendo. Então a Bíblia já define, assim como também 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia já diz o que é o amor, assim também é a fé, assim também é o fruto do Espírito, alguns assuntos que a Bíblia já passa a régua e já explica o que é. Então a palavra diz que a fé é a certeza, e vocês vão entender porque é que eu estou com esse tema, o testemunho da fé. Porque as pessoas elas têm que entender que se a fé é a certeza, e diz bem assim, e a prova dos fatos que não se veem, outras traduções dizem bem assim, que a fé é o firme fundamento. Repita comigo, a fé é o firme fundamento. Então quando você está em fé para algo, quando você está crendo para algo, você está muito bem fundamentado. E esse firme fundamento que é a fé, ele é mais real do que esse chão que eu estou pisando, mais real do que essa cadeira que você está sentada. É a fé, é essa certeza, ela é o firme fundamento. Se eu perguntar para você agora, Gabi, você está sentada em uma cadeira que lhe garante que você não vai cair, você vai dizer o quê? Sim, pastor, eu tenho certeza disso. Você está o quê? Segura que está sentada em uma cadeira que não vai quebrar e que você não vai cair. Beleza. Agora, a Bíblia diz assim, que a fé é o que, amados? É o firme fundamento. Então, quando você fala que você está em fé para algo, é porque você está muito bem o quê? Fundamentado. Você está muito bem seguro de que essa é a verdade de Deus para a sua vida. E é nisso que você precisa crer e colocar o seu coração, colocar os seus pensamentos. É isso que deve sair dos seus lábios, a certeza de que Deus vai fazer aquilo que Ele promete em sua palavra, que Ele é capaz de fazer. Amém? Então a fé, ela deve estar colocada sobre nós, em nosso coração, ela deve estar sobre qualquer circunstância. Diga comigo, a fé deve estar acima de qualquer circunstância. Não importa qual seja a circunstância na sua vida, se você crê que Deus é capaz de fazer, a sua fé deve estar acima de qualquer circunstância, porque a fé é algo natural ou sobrenatural. E aquilo que é sobrenatural está no mesmo nível, ou abaixo ou acima daquilo que é natural. Acima, por isso que é algo sobrenatural. Então, quando você está em fé para algo, essa fé deve colocar o seu coração firmado em Deus, acima de qualquer circunstância. E é isso que muitas pessoas não entendem, o que eu estou falando, o testemunho da fé. Porque as pessoas pensam que o testemunho da fé é, eu só vou testemunhar, eu só vou falar que Deus fez algo quando Ele de fato o quê? Fizer. Isso você não precisa mais de fé. O testemunho da fé é você colocar a fé à frente da circunstância e dizer, eu creio que Deus já fez. Porque a fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não está o quê?
não está vendo. Então, como você não está vendo, você não viu ainda, mas você acredita. Então, como você acredita, você tem que colocar a fé à frente. Esse é o testemunho, a fé seguir adiante, é você falar antes, eu creio que Deus já fez, eu creio que Ele já realizou. Ah, mas eu tenho um diagnóstico médico, e agora? Se você crê na cura, mas se de repente você tem um diagnóstico médico, e o diagnóstico médico diz outra coisa para você, você vai crer no que a palavra de Deus diz, a Bíblia, ou você vai crer no diagnóstico médico? Você vai crer em quê? Você vai crer em quê? Vai crer na palavra ou no diagnóstico médico? Só que tem pessoas que olham para a palavra, mas quando tem um diagnóstico médico, o que elas fazem? Elas entram em quê? Em crise. E só falam de quê agora? Do problema. Ah, é porque eu tenho um problema. Ah, é porque eu estou doente. Ah, é porque eu tenho isso. Ah, é porque eu tenho aquilo. E ela então está colocando o quê? O problema à frente dela. Mas quando você tem a palavra de Deus em seu coração, você coloca a palavra de Deus acima, à frente do problema. Você fala, eu creio na palavra, eu creio na minha cura, eu creio no milagre, eu creio que Ele já fez. Você coloca a palavra de Deus à frente do problema e já está testemunhando da sua fé. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, o testemunho da fé não é algo que você deve acreditar somente quando se manifesta. Você deve acreditar desde o primeiro dia, quando você se depara com o problema. E assim muitas pessoas, elas acabam se abatendo, elas acabam se entristecendo quando descobrem um diagnóstico médico ruim, quando tem uma notícia ruim, e ao invés de elas darem testemunho da fé, elas acabam dando testemunho do problema, e isso faz com que a fé que elas tenham não funcione. E nós, amados, nós cremos que a fé, somente a fé é capaz de mover qualquer montanha. Quantos podem dizer amém? Diga, a fé, somente a fé é capaz de mover qualquer montanha. Não importa o tamanho, não importa o tamanho, não importa o tamanho do problema que está diante de você. Se você começar a dar testemunho da sua fé, você vai ver que a fé em Deus, ela é capaz de transpor aquele problema. Não importa o gigante que está diante de você, a fé, se você coloca Deus, a palavra de Deus no seu coração, e se você crê na palavra de Deus, por maior que seja o gigante, a adversidade, você vai dizer, eu creio no que a Bíblia diz. Botem por favor, Eric, aí Marcos 11, 23. Veja o que está escrito em Marcos 11, 23 sobre essa fé que é capaz de transportar as montanhas. Disse Jesus, eu asseguro. Olha, irmãos, olha o que disse Jesus. Quem foi que disse, amados? Jesus. Ele disse, eu asseguro. O que é que significa eu asseguro? O que significa eu asseguro? Hã? O que significa eu asseguro? Eu garanto. Eu garanto. Eu garanto, eu asseguro, eu garanto que se alguém fizer o quê? Disser a este monte, levante-se, o que, amados, e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Agora me responda, qual é o tamanho do problema que você está enfrentando? É grande? É mais ou menos grande? Tem alguém aqui precisando de um milagre para a sua vida hoje? Tem alguém precisando de um milagre? Tem ou não tem? Quem está? Levante a mão então. Eu estou! Pronto, agita logo aí. Dá um grito logo. Eu estou precisando de um milagre, pastor, na minha vida. Está com um desafio diante de você, uma montanha enorme diante de você.
um problema enorme diante de você. Mas disse Jesus: eu garanto, eu asseguro, que se você disser a este problema que está diante de você, saia da minha frente. Mas a palavra diz assim, não diz assim, se alguém disser a este monte. Só que as pessoas, quando elas estão diante de um problema, o que elas fazem? Ai meu Deus, tenha misericórdia. A pessoa está com dor de cabeça, fala assim: Deus tenha misericórdia, que dor de cabeça. Quando você fala assim, Deus tenha misericórdia, é como se Deus estivesse o quê? Impondo aquilo sobre você. E você não tem que pedir a Deus por misericórdia. Jesus, quando estava no barco e o barco estava afundando, foi o que ele fez. Foi o que ele fez, irmãos. Ele orou e falou: Pai, tenha misericórdia, eu sou teu filho, eu tenho que ir pregar a palavra, eu tenho que ir para o outro lado. Pai, não deixa eu morrer, Pai, tenha misericórdia. Foi isso que ele fez? Não. Ele também não fez uma ação natural. Ele também não falou: arrume mais balde, vamos gente, vamos tirar água do barco, vamos gente, vamos tirar água do barco. Foi isso que ele fez? Não. Ele fez o quê? Ele levantou a voz e disse: vento, mar, aquieta-te. Aquieta-te. Ele falou para a montanha, ele falou para a tempestade. Ele está dizendo aqui: tudo que você disser, é você quem tem que falar o problema. Não é ficar chorando diante: e agora eu vou pagar minhas contas como? E agora eu vou fazer isso como? E agora eu vou resolver isso como? E agora como é que eu vou me tratar? Vou arrumar emprego aonde? Estou desempregado. E agora, parecendo uma barata tonta? Não. Agora Deus vai me dar sabedoria. Agora, pelo poder da palavra de Deus, essa situação vai mudar na minha vida. Essa situação que chegou, ela não vai permanecer na minha vida. Amém? Agora eu vou falar um problema, eu vou ordenar em fé, eu vou declarar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai prevalecer na minha vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, o tema de hoje é o testemunho da fé. E o testemunho da fé, amados, é você crer e continuar crendo até que a situação mude. Amém? É você crer até que a situação mude. É você sustentar a sua confissão. Repita comigo: sustentar a minha confissão. Sabe o que é que muitas pessoas fazem? Elas até confessam a palavra no começo do problema, mas depois elas não sustentam a sua confissão. Lembra o que ele disse em Marcos 11: tudo que você disser, se você disser a este monte. Só que as pessoas, elas não continuam sustentando a sua confissão. Elas confessam para que se manifeste, elas confessam para que se resolva, mas muitas vezes aquilo que elas confessam não se resolve, entre aspas, ou não se manifesta instantaneamente. E aí o que elas fazem? Elas não mantêm o quê? A confissão. Você já viu aquela pessoa falando assim: e aí rapaz, como é que está a situação? Você fala: está osso. Não é assim? Está osso. Rapaz, está osso, viu? Está osso. A crise terrível. Está todo mundo quebrando. Eu ouvi isso no Rio de Janeiro agora. O cara falou assim, o cara disse assim no Rio. Disse: viu assim no Rio, agora com essa que está vindo aí, com essa IA, a inteligência artificial, eles dizem assim: vai quebrar todo mundo. Esse negócio vai desempregar todo mundo. Eu disse: eu não creio nisso não. Eu não creio nisso. Eu creio que eu vou prosperar, com IA ou sem IA. Quem nos vai prosperar é quem? É Deus. Amém?
Mas às vezes a pessoa, ela determina a fé para algo, ela começa a confessar para que se manifeste, mas não continua sustentando a confissão até que se manifeste. E essa é a questão, é que você deve continuar sustentando a confissão da palavra até que aquilo que você crê se manifeste. Por favor, Eric, Hebreus 10. Olha o que diz Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Apeguemos com firmeza a esperança, que amados, que professamos. Olha, apegue-se com firmeza à esperança que professamos. Ou seja, você deve se apegar firmemente à esperança, aquilo que você professa, aquilo que você declara, aquilo que você confessa. Se apegar com firmeza. O que é se apegar com firmeza? O que é se apegar com firmeza? Cláudio sabe o que é se apegar com firmeza. Alguém já teve aqui um pitbull pegado no seu pé já? Sabe o que é um pitbull pegar pelo pé do camarada, pela bota do camarada? Sabe o que é um pitbull segurar um osso? Alguém tentou tirar aqui um osso da boca do pitbull já? Vá tentar, por quê? Vá tentar, por quê? Ele está o quê? Agarrado, e agarrado com firmeza. Você pode dar de cacete e ele não solta aquele osso. E a palavra diz assim: apegue-se com firmeza à esperança que professamos. Ou seja, não abra mão de nada. Não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua confissão até que ela se manifeste. Até que ela se manifeste. Só que as pessoas dizem assim: pastor, eu estou confessando, mas está tão difícil. Pastor, eu estou confessando, mas não está fácil. Eu estou confessando, mas eu não estou vendo nada ainda. O que diz Marcos 5 sobre aquela mulher que estava com fluxo de sangue? As pessoas só olham para o lado de que ela chegou dentro da multidão e fez o quê? E tocou em Jesus, e ela ficou o quê? Curada. Mas a Bíblia diz assim: que dizia ela, se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Dizia ela, apenas uma vez? Muitas vezes ela dizia: eu vou tocar em Jesus, e quando eu tocar ficarei curada. Eu vou tocar em Jesus, e ao tocar ficarei curada. Ela dormia com as dores, acordava toda ensanguentada, sofria 12 anos com a hemorragia, mas ela dizia e dizia: um dia ele vai entrar aqui na cidade e eu vou tocar nele e eu serei curada. Ela dizia: um dia ele vai entrar aqui e eu ficarei curada. O seu corpo estava ficando fraco, debilitada, estava cada dia mais fragilizada, indo de mal a pior, é o que diz a Bíblia, bem da verdade, mas era o que ela dizia: quando eu tocar, eu ficarei curada. Eu ficarei curada. Ela dizia, ela sustentava aquilo que ela cria. E o que é a fé? O que é a fé? É a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não estamos vendo. Então, você deve confessar para receber e continuar confessando até que aquilo que você crê que vai receber se manifeste na sua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu pergunto mais uma vez: quantos aqui estão precisando de um milagre nessa noite? Amém. Agora ouça meu testemunho. Casei em 1997, 17 de abril de 97. Casei com 74 quilos. Algum jovem aqui pesa 74 quilos? Algum jovem?
Você pesa quantos? Hã? E 4? É sério? Toma aí. Quantos? 74. Fica em pé aí, Robert. Acho que essa balança está quebrada, viu? Olha para a igreja. 74 quilos. Eu pesava 70, pode sentar, Robert, 74 quilos quando eu casei, dia 17/4 de 74. Em 97. Em 2002, eu estava pesando 106 quilos. 106 quilos. Alguém aqui pesa 106 quilos? Essa referência, Ginaldo, quantos? 110. Isso é alto, não dá para ver ainda como era distribuído, mas eu pesava 106 quilos e Lucília lembra muito bem, outros dessa época aqui, quando eu era bastante cheio de gordura. Não cuidava da minha saúde, tomava Coca-Cola como água, ilimitado. Comia tudo a qualquer hora, tarde da noite, chegava do culto com Sandra, passava no mercadinho, comprava carne, botava sal na carne com costela, ia fritar no óleo e comer com salada, farinha e arroz, cuscuz, lanche, pizza, trabalhando com o pastor Antônio dos Santos, viajando todo o estado de Sergipe, almoçava em uma cidade, jantava em outra, comia em outra, comia e comia e comia e comia muito, e muito, e muito, e muito. Não estava trilhando um bom caminho. Tendo um histórico familiar que não era muito bom. Meu pai morreu aos 60 anos, dia 11 de janeiro de 2003. Infartou e morreu. O irmão do meu pai, 60 anos, infartou e morreu. Duas tias, irmã do meu pai, aos 60 anos, infartaram e morreram. Isso nessa época. Mais 2 tios meus fizeram ponto safena. Inclusive, um morreu esse ano, que fez ponto safena. Um histórico familiar de pessoas com problemas cardíacos. Pessoas com problemas graves de saúde, e eu simplesmente fazia o quê? Ignorava o meu sobrepeso e a minha saúde. Até o dia em que eu sonhei, em 2010, 2008 mais ou menos, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu começava a sentir uma agonia muito grande, e essa agonia me dava uma crise muito grande, e eu ia para o hospital, e quando eu chegava no hospital passando mal, arrancando a camisa, rasgando a camisa, aquela coisa, aquela euforia, aquela agonia incontrolável no sonho, os médicos examinavam rapidamente e diziam assim: ele está infartando, o centro cirúrgico agora. E eu lembro como hoje eu fui colocado em uma mesa cirúrgica, as luzes do centro cirúrgico sobre mim, quando aquelas luzes clarearam, aquele canal veio assim, puf! Eu acordei, falei para a Sandra, tive um sonho. Como? Eu falei o sonho para ela. Ela disse assim: é um alerta para você. Eu falei: eu tenho certeza que é um alerta. Eu preciso prestar atenção na minha saúde. Marquei uma consulta médica e fui no médico. Quando na primeira consulta médica, o doutor Aragão, clínico geral, me pediu uma bateria de exames. E quando eu fiz meus primeiros exames, vieram todas as taxas, triglicerídeos, colesterol, tudo descompensado, tudo alto, tudo. Ele disse bem assim: você precisa ir para uma cardiologista. Procure a doutora Ana Luísa Vale, Hospital do Coração.
eu procurei essa médica. Isso em 2006, eu já tinha tido uma convulsão quando morava aqui no prédio da igreja. Tinha tido em 2009 um desmaio na sala da secretaria. Lucília e Valso presenciaram, tive um desmaio, terminou o culto, desci, cheguei lá embaixo, senti mal, desmaiei, tive diarreia, terrível, daqui da igreja para o hospital. Em 2006, aniversário de Henrique, morando aqui na igreja, lá embaixo, tive uma convulsão, hospital, caminho de morte. Quando eu fiz os primeiros exames, a doutora Navalli, ela olhou todos os exames que ela pediu, cardíacos, ela disse bem assim: o senhor é hipertenso e tem 2 problemas sérios. Hospital do coração. Um problema no coração: hipertrofia excêntrica ventricular esquerda. Ela, ao fazer o exame, disse bem assim para mim: o senhor fuma? Não. Já fumou? Também não. O senhor bebe? Bebi muito, agora bebo mais não. Não bebo mais nada, faz Jesus agora. O senhor começou a trabalhar muito cedo? Eu falei bem assim: muito cedo. Trabalhei de roça muito cedo. Assustei: doutora, por que essa pergunta toda? Ela disse: o músculo do seu coração, essa região, ele é um músculo como se fosse de uma pessoa mais velha. Como o senhor trabalhou muito, pegou muito peso em trabalho de roça, trabalho pesado, essa parte do músculo do seu coração é como se ele tivesse atrofiado, sofrido já. É isso que é esse problema que eu apresentei para vocês. E o que mais? Ela fez o scan das carotas. Alguém já fez? Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso? Quem já fez? Levanta a mão. Quem sabe o que é? Scan da carota. Essas 2 veias aqui, a carota, são responsáveis por levar sangue e oxigênio para o cérebro. E se elas estiverem entupidas por causa de quê? Da gordura, a pessoa tem o quê? AVC. E o diagnóstico foi quase 50% de comprometimento da sua carota. Muita placa de gordura. O que fazer? Ela disse: nada. Uma cirurgia seria muito risco. Mas o que faz, doutora? Nada. É reversível? Não, irreversível. E o que eu posso fazer? O senhor vai tomar um remédio para colesterol. Primeiro tem que baixar seu colesterol, mas depois, mesmo baixando, vai ter que tomar a vida toda por causa desse problema, para que à noite, ao dormir, você não tenha um entupimento na veia e tenha um AVC ou venha a óbito. E a questão do coração? Irreversível. E o que fazer com o diagnóstico? O que fazer? Orar e declarar a palavra de Deus. 2010. Então eu comecei a minha chamada batalha da fé e o meu combate da fé. Mas não foi só a fé pela fé. Eu também tomei decisões na minha vida. Eu cortei refrigerante. Absolutamente tirei da minha vida. Eu passei a fazer atividade física e baixei de peso de 106 quilos para o que eu peso agora, 85 quilos. Eu decidi: eu vou mudar, porque ou muda ou morre. Em 2014, no mês de julho, a minha irmã, com 45 anos, infartou e morreu. E eu relatei à doutora: minha irmã morreu, 46 anos, aliás. Ela disse bem assim: se cuide, o histórico familiar seu não é bom. A minha irmã tinha muitos problemas de saúde e, além disso, teve um infarto. E ela falou: se cuide, o seu histórico familiar não é bom. E eu apertei mais o cinto,
comecei a me cuidar mais ainda e dar atenção à minha saúde mais ainda. E eu falei, eu não vou morrer, não, de jeito nenhum, eu não aceito isso na minha vida. Mas não era também só uma questão de fé, não era só uma questão de você se posicionar em fé e negligenciar os princípios o quê? Naturais. Continuar tomando refrigerante de qualquer jeito, comendo de qualquer jeito, tudo. Então eu falei, não, eu vou mudar a minha vida. E eu então fui mudando, e Sandra e a minha família sempre me apoiando, me incentivando, e eu incessantemente focado nessa mesma trajetória. Viajo para os lugares, estou em lugares, as pessoas oferecem condição para comer mais, tudo mais. Eu falei, não, não e não. Quando foi dia 31 desse ano de dezembro, eu tomei mais uma decisão. No jantar, na minha casa de Réveillon, eu disse, a partir de hoje, eu estou cortando absolutamente tudo que é doce na minha vida. Sobremesa, não vou mais comer absolutamente nada, picolé, geladinho, cocada, bolo, mais nada. A partir de hoje, eu vou cortar tudo. Por quê? Tem algum problema? Não, eu apenas quero viver melhor. E decidi e cortei absolutamente tudo. Chego nos lugares, pastor, tem pudim, tem pavê, tem açaí lá na instância, tem sobremesa, tem bolo, tem cocada. Meu Deus, eu gosto demais de cocada. Meu Deus, tudo de coco, meu Deus. Vou no restaurante, sobremesa, coma. Não, tome presente, receba, leva para casa. Tem bolo de aniversário, bolo disso, obrigado. Não. Por que não? Porque eu quero viver bem. E comecei então a declarar em fé. Ano após ano, todos os anos, eu faço check-up com essa mesma médica, a doutora Ana Luísa Vale. Ela saiu da Unimed e eu falei, doutora, eu vou continuar me consultando com a senhora, porque a senhora me conhece, tem o meu histórico, vou pagar a consulta particular, mas não vou deixar de continuar com a senhora. E continuei ano após ano. E eu lembro que eu dizia bem assim, doutora, faça novamente os exames, todos os anos, o da carota e faça o do coração. Ela, mas Jairzinho, não precisa fazer todo ano não, porque de um ano para o outro, isso não altera nada. Eu disse, mas eu quero fazer, doutora, porque um dia a senhora vai fazer e não vai ter mais nada. Amém. Ela disse, amém. Tipo assim, vamos ver, né? Amém. Tipo assim, né? Eu falei, vai fazer e não vai ter mais nada. Faça, doutora. Ela fazia, e aí, mesma coisa. Esse que eu acabei de ler para vocês, esse exame, com esse diagnóstico, foi o último que eu fiz em 2022. Agora, dia 13 de julho, tive aquele problema de saúde, a infecção desencadeou na convulsão que eu tive. Fui nela me consultar, relatar o problema, porque ela tem o meu histórico, precisa saber do que acontece, e já estava na época de fazer novos exames, como eu sempre faço anualmente. Doutora, relatei tudo o que aconteceu, a convulsão. Sandra falou que eu apaguei, que eu tive um lapso, que eu fiquei sem respirar, com os olhos abertos, sem respirar. Relatei. Ela disse bem assim, Jairzinho, o desmaio por conta da infecção é até algo normal. É normal ter. Uma convulsão não. Vamos investigar isso. Está na hora de fazer novos exames. Aí fez todos os exames novamente. No mês de setembro, eu estava aqui no culto da ceia. Sandra lembra, não desse de outubro, de setembro, eu estava aqui na frente, e isso eu fiz anos após anos. Pego aqui o cálice, pego o pão, e ela lembra que nesse mês de setembro eu coloquei as mãos aqui no meu pescoço, antes de comer o pão e tomar o cálice, e eu declarei, as minhas veias, as carotas são saradas em nome de Jesus.
Meu coração é sarado em nome de Jesus. Irmãos, 13 anos sustentando a confissão da fé. Lembra do que eu falei? Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a esperança que professamos, porque aquele que prometeu, Ele é fiel. Retenha firme, eu declaro salvação na minha casa, na minha família. O marido chegou bêbado, o filho chegou bêbado, a filha chegou bêbada, não importa, o pai chegou bêbado, continue declarando, é salvo, é do Senhor Jesus, é de Jesus, a minha casa de Jesus, minha família de Jesus, meu casamento é restaurado, a minha família é restaurada. Continue declarando, eu sou saudável, eu não vou morrer, eu vou viver os planos de Deus, vou viver, sustente a confissão até que ela se manifeste. Não é até que Deus lhe cure, porque Ele já lhe curou, é até que a cura se manifeste. Quantos podem dizer amém? Amém. Semana passada, dia 3 de outubro, fiz um novo exame com a médica. Sandra foi comigo para a consulta no Hospital do Coração. Levei ela para a médica, ela relatar para a médica a convulsão que eu tive. Ela sentou e a médica fez as carotas, fez do coração e demorou. Mexeu no coração lá. Coração lá, ela vendo e ela mexendo. Perguntou ao atendente, me deu o restante anterior. Ela deu os parâmetros, ela mexeu. Você falou o que mesmo? A mulher deu os parâmetros todos para ela. Ela mexeu, fez a carota, terminou, ficou em pé. Aí disse, pois bem, seu Jairzinho, o seu coração incrivelmente está normal. Não tem nada. Ela disse, eu mexia para lá, para cá, eu revirei tudo e não tem absolutamente mais nada. As suas carotas estão praticamente limpas. Eu só encontrei um pequeno facho que é um parâmetro que não pode ser nem considerado, mas eu não posso deixar de registrar, mas é algo mínimo, tão mínimo, que eu poderia ficar sem registrar, mas eu não posso deixar de registrar. E está aqui o laudo. Cavidades cardíacas e funções ventriculares normais. Diga comigo, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que não vemos. Não foi da noite para o dia. Tem curas que se manifestam instantaneamente, mas tem outras que não. O porquê algumas curas se manifestam instantaneamente e outras não, nós não sabemos o porquê. Porque não sabemos o porquê. Agora, é a vontade de Deus curar? Sim ou não? É ou não é a vontade de Deus? Olha a aberração que eu ouvi de uma pregadora do Evangelho, infelizmente, recentemente. A pessoa disse que ela tem 3 problemas de saúde. E ela orou a Deus, Deus, por que o Senhor não me cura?
Aí diz ela, Deus disse para ela: eu não curo você, porque eu conheço a sua carne. Se eu curar você, a sua carne pode se rebelar contra mim. É sério? É sério que deve ser, eu não curo você? Será que isso não está contra o que a Bíblia diz em Isaías 53, 4 e 5? Põe por favor aí, Eric. Isaías 53, 4 e 5. Vamos ler. Olha o que disse o profeta: certamente ele fez o que, amados? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus o que? Atingido e afligido. Versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Ela não deveria nem perguntar porque Deus não me cura. Ela deveria até perguntar: Senhor, por que eu não recebo a cura? Agora, por que Deus não me cura? Se fosse Deus falando com ela, dizendo assim: minha serva, você não recebeu a cura ainda porque você não está crendo na cura, mas eu já lhe curei há 2000 anos atrás, porque Ele já nos curou. Aqui não diz que Ele vai nos curar, diz que nós fomos curados. Diga: eu não sou, não serei curados. Eu já fui curado. Por quê? Porque Ele é o Senhor que sara. Bota aí, Eric, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Olha o que diz Êxodo 15, 26. Dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara, ou o Senhor que os cura. Diga: Deus é o Deus que cura. De qual doença? De todas as doenças e todas as enfermidades. Agora, o que as pessoas dizem? Elas se acostumam. E elas então dizem: mas é a minha diabetes, mas é a minha enxaqueca, mas é a minha hipertensão. Elas dizem isso o tempo todo. É porque é a minha hipertensão, é porque é a minha dor, é porque a minha enxaqueca chegou. Então elas meio que já estão familiarizadas com as doenças. As doenças fazem parte de quê? Da sua vida. Não, amados, não. Nós servimos a um Deus que nos cura. Cura é a vontade de Deus para todos nós. Você, a bem da verdade, não pode nem orar dizendo assim: Deus, me cure. Não, por que não? Porque Ele já curou. Dizer me cure era você pedir para Ele descer da cruz do Calvário, vir até você e lhe curar. Mas Ele já levou sobre si. Na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. A obra já foi o que, amados? Já foi feita. E agora é uma questão de quê? É uma questão de tomar posse. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, que Jesus, para onde Ele passava, em Lucas 4, Ele curava todos de todas as doenças e todas as enfermidades. Agora eu pergunto para vocês: Jesus, enquanto Ele esteve com o seu ministério aqui na terra, Ele curou todos? Todos foram curados, sim ou não? Não. Agora, Ele gostaria de ter curado todos? Sim ou não? Sim. E por que então nem todos foram curados? Por causa de quê? Da incredulidade deles. Marcos 6, põe aí por favor, Eric. Olha o que diz. Marcos 6.
Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Qual cidade? Nazaré. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos que ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele fez, que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de quem? De Maria, e irmão de quem? De Tiago, José, Judas e quem, amados? E Simão. Isso aí já destrói a doutrina católica de que Maria continuou o quê? Virgem, a Virgem Maria. Mas eles dizem assim, não, mas aqui não são os irmãos biológicos não, aí são os irmãos da fé, irmãos de fé, como nós somos irmãos. Não, irmão, aí é querer tapar o sol com a pereira, é querer fazer um armengue aí não. Aqui está claro, está falando da sua família, ele estava na cidade, falando da sua mãe, do seu ofício e do nome dos seus irmãos, e ainda mais, e irmãs. Então Maria, depois que Jesus nasceu, consumou o casamento com José e teve vários filhos. Continuando, Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus o que, amados? Parentes, e em sua própria o que? Casa, é que um profeta não tem o que? Honra. Continue. E o que diz agora, amados? E não pôde fazer ali o que? Nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Alguns. Diz que ele curou todos? Alguns. Então isso mostra o quê? Que ali tinha o quê? Tinha mais. Mas nem todos foram curados. Por que não foram? Porque ele não queria curar? Sabe que tem gente que ainda pensa assim, eu não fui curado porque não é a vontade de Deus. Não, é a vontade de Deus. Você tem que receber a cura e continuar confessando ela até que ela se manifeste. O que eu fiz por 13 anos, declarei a minha cura. Se você me perguntasse, pastor, o senhor já era curado? Eu ia dizer o quê? Sim, com certeza. E se fosse a segunda pergunta, pastor, a sua cura se manifestou? Eu dizia o quê? Ainda não, mas eu creio que ela vai se manifestar. Agora, com a evidência do novo exame que eu fiz, o exame foi para mim a evidência de que eu fui curado? Não, a evidência da minha cura é a Bíblia. O exame é a evidência de que a cura que Cristo proveu para mim se manifestou. Mas não é a maior evidência para a minha cura. A evidência para a minha cura é o testemunho da palavra de Deus. Olha aqui a foto de Jairzinho, apaga as luzes aí. Olha a lapa de bucho. A gente vai sair de KLB, que lapa de bucho. Olha a criança aí, 106 quilos. Isso, tá bom, chega de humilhação. Chama de KLB, que lapa de bucho, pastor Tia. Não parece não. Desse sai o outro dentro dele. É igual uma lagarta quando transforma. Sai, deixei lá aquela casca lá. Testemunho da fé. Amém? Por que Jesus não curou todos? Volte para o texto, Eric, deixe de graça. O outro versículo. E ficou admirado com o que, amados? Com a incredulidade deles. Escute aqui. Tem muitas pessoas que não recebem a cura é por causa da incredulidade. E por que essas pessoas são incrédulas? Porque elas não se expõem à palavra de Deus. Aí você fala assim, creia. Você fala, mas eu não consigo. Creia, mas eu não consigo. Por que não consegue? Porque não se expõe à palavra de Deus. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, mais fé é gerada no seu coração. Porque você só pode exercer fé
aonde você conhece a vontade de Deus. Você não pode exercer fé aonde você não conhece a vontade de Deus. Se você duvida se é a vontade dele ou não. Irmãos, está claro na Bíblia que cura divina é a vontade de Deus. De uma vez por todas. A nossa linguagem é a linguagem de quê? Da fé. Isso quer dizer que nós não passamos por situações? Passamos. Não enfrentamos doenças? Enfrentamos. Tomamos remédio? Tomamos remédio. Eu estou concluindo os exames agora, outros. Vou fazer amanhã o mapa, o Holter, depois fazer mais 3, fazer o da esteira. Eu lembro quando eu fiz o ergométrico, nessa época aí do sobrepeso, quando aquela esteira começou a rodar, eu quase rodo com ela. Quando eu sentei, estava tonto já. Na última vez do ano passado, correndo 12 quilômetros agora. Bota a esteira, mulher. Continue, gente, continue. Continue, não pare não. Continue. Ela, o senhor está comentando, eu falei, arrocha aí, acelera esse negócio. Terminou o exame. Resultado, aptidão física excelente. Domingo passado, hoje domingo, 8 dias. 4 dias correndo, 4 dias malhando na academia. Um dia malhando, um dia correndo, um dia malhando, um dia correndo, um dia malhando e um dia correndo, e intercalando ainda, fazendo jejum, orando, fazendo as práticas espirituais, com todo zelo, com todo amor pela obra do Senhor, sem negligenciar os princípios, mas cuidando, irmãos, cuidando. Às vezes as pessoas entram numa fé cega, a pessoa vai lá, enche aquele pratão, pega aquele sanduíche podre de tudo, ali o X bagaceira, com tudo que tem, aí batata cheia de óleo, ovos, bacon, bota tudo, tome ketchup, mostarda, maionese, enche o pichão, aí fala, Deus, obrigado por essa bênção. Jesus olha assim e fala, Jesus olha assim do céu e fala, eu não lhe dei isso não, meu servo, pelo amor de Deus, meu servo. Não é verdade? Ainda agradece a Deus, a coca, a negona de 2 litros, com gelo, Deus, obrigado por essa bênção. Aí ele fala, eu não fiz isso, eu fiz acerola, eu fiz abacaxi, eu fiz limão, eu fiz manga, eu fiz tanta coisa boa, e você pega tudo isso, deixa lá estragar na geladeira, para comprar uma desgraça dessa, e vai agradecer a Deus ainda. Misericórdia, irmãos, sim ou não? Mas quando aparecem os problemas, as pessoas fazem o que, amados? Ainda tem a cara de pau de questionar Deus. Deus, por que eu não entendo? Eu não entendo não, é? Não entendo não. É para o inocente. Jesus curou todos. Cura é a vontade de Deus. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu estou aqui agora para orar por você, se você precisa, nesse primeiro instante, de cura para o seu corpo. Eu quero orar agora, eu vou orar por milagres ainda, mas agora eu quero orar só para as pessoas que precisam de cura para o seu corpo. Você precisa de cura, coloque-se de pé agora.